Irmãos queridos, hoje eu quero falar-lhes sobre a fé. Mas o justo viverá pela fé. Irmãos, isso é importante, porque a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nós temos uma definição de fé que diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu quero destacar essa expressão, daquilo que esperamos. Então, se eu fosse resumir fé, eu diria que fé é esperar o melhor. É a certeza de que Deus tem o controle do futuro e que Ele planeja o que é melhor para a minha vida, porque Ele me ama. Isso é fé. Mas, irmãos, como esperar o melhor de Deus quando as coisas não vão bem? Como esperar o melhor da vida quando tantas coisas vão mal? Como vou esperar o melhor quando já tive tantas decepções, desilusões e dores na alma? Nós encontramos a resposta para essa pergunta numa história muito famosa da Bíblia, eu creio que todos os irmãos aqui conhecem, que é a história de Davi e Golias. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 1 ao 52, não vou ler porque é grande o texto, mas eu vou resumir para os irmãos. O exército de Israel estava a lutar contra o exército dos filisteus. Os filisteus tinham um gigante que lutava por eles, era um homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Todo Israel estava aterrorizado com o gigante, exceto um jovem chamado Davi, pastor de ovelhas. Todos olhavam para o gigante e diziam: ele é muito grande para que possamos vencê-lo. Mas Davi tinha uma funda, ele tinha suas pedrinhas, e Davi pensava: ele é muito grande para que eu possa errar. É um alvo grande, fácil de acertar. Irmãos, tudo depende da maneira que a gente olha. E de todas maneiras, pensava Davi, Deus está do nosso lado. E um mais Deus é igual à maioria. Então nós podemos vencer o gigante. Da história de Davi a lutar com o gigante, nós aprendemos 3 coisas acerca de como Davi esperava o melhor de Deus e que efeito essas coisas podem ter em nós. Eu quero compartilhar hoje com os irmãos essas 3 coisas que podemos aprender dessa história de Davi. Primeiro, quando esperamos o melhor de Deus, nós damos honra ao Senhor. Quando esperas o melhor, indicas quem realmente é o seu Deus. Esperar que Deus te ajude é a honra mais alta que podes dar a Deus. Lembra o que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Observe, irmãos, qual foi a atitude de Davi em 1 Samuel 17, versículo 46. Davi disse assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Como se sentem os pais
quando ouvem seus filhinhos a dizer: ah, meu pai sabe fazer tudo. Nos sentimos honrados por nossos filhos. Há 20 anos atrás ou mais, eu havia acabado de chegar no Peru, em 1996, meus filhos pequenos, e nós fomos a uma igreja que estava fechada. A igreja estava fechada, não tinha pastor, os membros estavam dispersos, e eu fui na casa do zelador da igreja. Ele tinha a chave, a pessoa que cuidava. Eu peguei a chave do templo, um pequeno templo, uma casa pequena, e eu abri para ter nosso primeiro culto, eu, Marilza e meus 3 filhos. E o filho pequeno, Tiago, mais novo, ele diz assim: pai, não tem ninguém nessa igreja, o que nós viemos fazer aqui? Aí o meu filho do meio, Marcos, que hoje é pastor, ele disse assim: Tiago, lembra que lá no Brasil a nossa igreja era pequenininha e meu pai fez a igreja crescer? Aqui vai ser a mesma coisa. Irmãos, mesmo a reconhecer as minhas limitações e saber que foi Deus que fez a igreja crescer, me deu um orgulho tremendo quando meu filho falou aquilo. Mostrava que ele tinha confiança em mim, né? E assim é com Deus, irmãos. Nós temos um Deus que não tem nenhuma limitação, um Deus que de verdade pode fazer tudo. Então, quando nós esperamos o melhor dele para a nossa vida, para ele é uma honra incrível. Mas se ficamos a duvidar, a dizer: será, não podemos, o gigante é muito grande, estamos a desonrar Deus, irmãos, porque estamos a dizer que o gigante é maior que Deus, e não é. William Carey, um missionário que mudou o mundo na sua geração por causa da sua fé, ele tinha uma frase que ficou muito famosa e que realmente governava a sua vida. Ele costumava dizer: espere grandes coisas de Deus e tente grandes coisas para Deus. E quando, irmãos, nós fazemos isso, quando esperamos grandes coisas de Deus e tentamos fazer grandes coisas para Deus, nós honramos ao Senhor. Em segundo lugar, quando esperamos o melhor de Deus, isso aumenta a nossa força e a nossa habilidade. A fé incrementa a minha força, incrementa a minha habilidade, como fez com Davi. Davi tinha força suficiente para lançar com uma funda uma pedra na cabeça do gigante filisteu. Até aí nada demais, ele estava acostumado a fazer isso. Ele tinha força suficiente para lançar a pedra com uma funda na cabeça do gigante. Mas observa o que aconteceu. A pedra penetrou como uma bala de revólver na cabeça do gigante Golias, e o gigante balançou e caiu mortalmente ferido, com a boca virada sobre a terra. Então Deus deu a Davi a habilidade para transformar aquela pedra num míssil por causa da sua fé. A fé de Davi fez toda a diferença, incrementou a sua força, incrementou a sua habilidade, o tornou mais capaz. Observe, irmãos, o tipo de fé que Davi possuía. Ele tomou 5 pedras polidas, uma funda, foi e venceu o gigante chamado Golias. Aí a gente pensa: que tipo de fé era essa para pegar 5 pedras? Davi não acreditava que Deus podia dar-lhe vitória com uma única pedra? Irmãos, o caso não era esse. Acontece que Davi, ou melhor, que Golias, tinha 4 irmãos, gigantes também, como ele. Assim que, quando Davi saiu para lutar com Golias, certamente ele pensou: eu vou vencer esse gigante, com certeza Deus me vai dar força para vencer os outros 4 também, se necessário.
Davi confiava que Deus lhe daria a força e a habilidade necessária para aquela batalha por causa da sua fé. Ele levou 5 pedras porque ele esperou enfrentar 5 gigantes e sabia que venceria se assim fosse necessário. Quando ages com fé, quando confias no poder, no amor, na ajuda, no cuidado de Deus, recebes força adicional para enfrentar as dificuldades da vida. Esse é o valor da fé. A fé nos fortalece, nos dá força adicional, nos dá habilidade adicional para enfrentar as dificuldades da vida. Em terceiro lugar, irmãos, quando esperamos o melhor de Deus, animamos a outros. Outras pessoas ficam estimuladas, contagiadas. Inicialmente os israelitas estavam acovardados, estavam com medo, mas a Bíblia diz que quando Golias foi vencido, os israelitas deram um grito de vitória e avançaram com coragem sobre os filisteus e os perseguiram até Gate e os derrotaram, porque eles foram animados pela fé de Davi. Toda a nação sentia-se vitoriosa. Toda a nação estava exaltada, animada pela fé desse jovem pastor. Quando esperas o melhor de Deus, transmites ânimo às pessoas que estão perto de ti. Transmites otimismo. Alguns de vocês podem estar a pensar, mas como eu posso esperar o melhor de Deus se eu tenho muitos problemas que não consigo resolver, tenho grandes gigantes que são difíceis de serem derrotados? Talvez tenhas um Golias financeiro, ou um Golias médico, ou um Golias relacional. Pode ser que estejas agora a enfrentar um problema gigante, difícil de ser vencido. Como esperar o melhor de Deus quando tudo parece ir mal? Eu não sei o que estás a passar em tua vida, mas uma coisa eu sei, meu irmão: Deus é 100% confiável. E se Ele diz que podes confiar nele, no seu poder, no seu amor, no seu cuidado para todas as situações da tua vida, isto é certo, podes confiar nele. Se tens diante de ti um gigante Golias, faça como Davi. Enquanto todo um exército tremia e se apavorava diante do gigante, Davi teve fé suficiente para enfrentar e para derrotar o gigante. Os israelitas, ao olharem para o gigante, esperaram pelo pior, porque olhavam só o gigante. Davi olhou para Deus e esperou pelo melhor de Deus. Quer vencer os teus gigantes? Espere sempre pelo melhor de Deus. Entrega o teu gigante ao Senhor, que o gigante cairá por terra. Ah, pastor, eu queria tanto ter essa fé. Como ter essa fé? Meu irmão, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Queres ter mais fé? Ouça mais a palavra de Deus, leia mais a palavra de Deus, medite mais na palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus. Aí terás a fé de Davi, a fé que derrota gigantes. Amém?